Pessoal, começo o vídeo agradecendo a todos vocês que recentemente deixaram like nos vídeos. Vocês têm ajudado demais o canal nesse momento de maior turbulência que o YouTube está passando com as mudanças de diretrizes e também do algoritmo. Então continuem deixando seu like, tem ajudado demais. O canal é muito importante para a nossa comunidade de reflexão. A sua colaboração, o seu like, tudo isso ajuda muito. Agora, um ponto importante, parece que a situação não está ficando nada fácil, na verdade está ficando mais difícil ainda para Flávio Bolsonaro. Primeiro porque ele foi diagnosticado com Covid-19, está assintomático, não há sintomas, mas o Flávio foi diagnosticado com Covid-19. Desejamos a ele uma rápida recuperação, esperamos que o Flávio ele possa se recuperar o mais rápido possível e sem sintomas, que é a melhor recuperação possível, que os sintomas não acabem agravando para algo mais severo, para algo mais complicado, porque já basta a situação que ele tem vivenciado. E se Bolsonaro chamou a imprensa de bundão ontem, né, ou de bundona ontem, o Jornal Nacional deu uma resposta à altura de Bolsonaro, mostrando mais irregularidades no caso Flávio Bolsonaro. Uma reportagem do Jornal Nacional que rodou bastante, ontem à noite foi muito comentada. Mas o que aconteceu? O Ministério Público identificou nas contas do Flávio Bolsonaro e também lá da loja de chocolates dele do shopping da Barra da Tijuca valores muito semelhantes de depósitos e retiradas. Então o que acontecia? O Flávio Bolsonaro ele chegava e depositava na conta dele, da loja de chocolates, R$ 3.000, por exemplo. E no dia seguinte ele fazia, ou poucos dias depois, ele fazia uma transferência da conta da loja de chocolate para a própria conta dele. O que é estranho, né? Por que ele vai depositar o dinheiro na conta da loja de chocolates para depois repassar o mesmo valor ou valores muito semelhantes, com diferença ali de R$ 5 para a conta dele? Já não era mais fácil e mais lógico ele depositar o dinheiro diretamente na conta dele? Mas por que o Flávio fazia isso na suposição do Ministério Público? Ele pegava o dinheiro das rachadinhas e usava a conta da loja de chocolates como uma conta de passagem, como uma forma de lavar dinheiro. Para o Ministério Público, aqui, ó, o cruzamento indica uma movimentação que está na mira do Ministério Público. Os promotores indicam uma relação direta entre as contas bancárias de Flávio e o esquema ilegal das rachadinhas, quando funcionários do gabinete devolvem parte dos salários pagos com dinheiro público. Para o Ministério Público, o dinheiro seria o mesmo. Além disso, a franquia, segundo promotores, foi usada como conta de passagem, ou seja, o dinheiro, ao invés de ir direto para a conta do Flávio, ela passava por uma conta intermediária. O Ministério Público aponta também a coincidência dos depósitos em dinheiro na loja no mesmo período em que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, arrecadava parte dos salários dos assessores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no esquema da rachadinha. Também, de acordo com o MP, esses créditos espúrios retornavam para Flávio como lucros fictícios, com a finalidade de lavar dinheiro de crimes antecedentes. E agora é mais um elemento que Flávio Bolsonaro vai ter que explicar. E está ficando cada vez mais difícil o Flávio Bolsonaro explicar essa situação. Mas, pessoal, nós temos que lembrar o assunto mais importante com relação aos esquemas da rachadinha. Porque nós não temos que ficar aqui apenas cobrando uma posição com relação a esse dinheiro que supostamente está sendo lavado e que o Ministério Público aponta que há lavagem de dinheiro. Tá? O que nós precisamos cobrar não é ficar nessa questão de ideologia da classe média, Flávio Bolsonaro é ladrão, Flávio Bolsonaro roubou, teve esquema de rachadinha, não teve. Isso não é o importante. Porque o importante de toda essa situação é se esse dinheiro que estava sendo desviado do gabinete do Flávio Bolsonaro era utilizado para abastecer as milícias do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Porque há uma reportagem do Intercept Brasil que o Flávio Bolsonaro utilizou o dinheiro das rachadinhas para comprar apartamentos junto com o Adriano da Nóbrega, o miliciano Adriano da Nóbrega de Rio das Pedras, que todo mundo sabe, do escritório do crime, a principal milícia que é responsável ou acusada de ter assassinado Marielle Franco. Então o dinheiro que saía diretamente do gabinete do Flávio Bolsonaro, o dinheiro público, era utilizado, foi supostamente utilizado para beneficiar as milícias do Rio de Janeiro. Então isso é muito sério, porque mostra uma relação muito íntima
de Flávio Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Aí não é mais um crime comum, não é mais um crime do colarinho branco, mas sim um crime comum, porque mostraria a ligação e a relação de Flávio Bolsonaro com o crime organizado. Nós temos que ficar atentos a isso, mas muito atentos mesmo a isso, e continuar vendo os desdobramentos da situação. Mas e aí? O Flávio não vai participar da acariação junto com o Paulo Marinho para esclarecer o episódio do vazamento das informações da Polícia Federal. E depois Bolsonaro fala que a imprensa é que é bundão. Eu gostaria que o Bolsonaro e o Flávio, ou quem quer que fosse, respondesse por que o Fabrício Queiroz depositou o dinheiro na conta de Michele Bolsonaro. Qual é a relação de Michele Bolsonaro com toda essa situação? Muitas perguntas, poucas respostas, muita covardia também por parte da família Bolsonaro, que está morrendo de medo de toda essa situação.